Agora eu vou tratar das duas últimas bandas dessa lista, dos CDs que me foram mandados, das duas últimas bandas e das duas coisas que eu achei mais importantes, né? Os melhores discos de todos esses que eu apresentei, embora já tenha discos aí que eu gostei muito mesmo, mas esses que eu vou apresentar agora são realmente aquilo que eu considero, de uma forma até mais objetiva como crítico musical, aquilo que tem de melhor que ele me enviou. E são duas bandas gringas agora que eu vou mostrar. Materiais antigos de duas bandas gringas que foram licenciados agora, recentemente, pela Black Heart no Brasil. Bom, são, primeiramente, eu vou falar desses dois discos do Necrophobic da Suécia. Necrophobic da Suécia. Bom, o Necrophobic é uma banda bem manjada, né? Bem manjada na cena. Uma banda antiga e uma banda muito importante. Os dois discos que tem aqui são esse daqui, que é o Spawned by Evil, que é um EP de 96, e o The Third Antichrist, que é um full length deles de 99. Bom, vou começar falando do EP. Essa versão aqui do Necrophobic, do Spawned by Evil. Bom, o Necrophobic, como eu já disse, é uma banda da Suécia. Esse aqui é o segundo EP deles. Eles gravaram um primeiro EP chamado The Call. Depois eles gravaram o primeiro deles, né? O primeiro full, que chama The Nocturnal Silence. E aí depois gravaram esse EP aqui, que é o Spawned by Evil. Esse aqui, como eu disse, foi lançado em 99. E assim, o Necrophobic, ele tem duas fases claramente distintas. A primeira fase mais inicial deles, que vai até o lançamento do primeiro full, eles eram uma banda mais ligada ao cenário de death metal sueco. A partir deste EP aqui, o Spawned by Evil, eles se aproximaram da cena de black metal. No geral, o som deles é um death black metal. Mais death metal no começo de carreira, mais black metal a partir deste play aqui. É exatamente este play que eles se tornam mais black. A gente poderia dizer que o estilo deles, mais especificamente, porque death black metal, até o Grave Desecrator e o som dos Grave Desecrators não tem absolutamente nada a ver com esse do Necrophobic. Mais específico, então, do que death black metal, a gente poderia dizer que é um estilo de death black metal melódico. Mas, assim, é bom a gente fazer uma diferença, porque, às vezes, os termos são usados e eles confundem mais do que eles esclarecem. Quando eu quero dizer que ele é um death black metal melódico, o Necrophobic, eu não estou querendo dizer que ele tem melodia de black melódico, como, por exemplo, de Muborg, Cradle of Filth e esse tipo de bandas, né? Covenant, ou então Limonic Art, esses negócios. Não é daí que vem a melodia deles. A melodia dessas bandas de death black metal na linha do Necrophobic, a melodia deles não vem do black, vem do death. E assim, tem algumas estruturas formais para você fazer essa diferença. Eu não vou entrar nisso, porque isso aqui não é aula de teoria musical e nem é esse o propósito, mas assim, eu só quero que fique claro isso, que a influência melódica deles vem do death metal e não do black metal. E assim, para ser mais específico até, vem do death metal, mas não exatamente do death metal melódico. Vem daquelas melodias e harmonias que as bandas de raw death metal faziam em cima dos riffs pesados. Eu falei isso aí num vídeo aí mais para trás, em que, né, eu criticava o death metal melódico e dizia que ele era uma incompreensão de uns elementos que havia no death metal sueco de Estocolmo, né, criticando a escola de Gotemburgo. Então, o que eu tenho para dizer assim é que
quando eu falo do melódico aqui, eu não estou querendo me referir exatamente à escola de Gotemburgo. Eu estou querendo me referir aos elementos melódicos da escola de Estocolmo. É essa que é a filiação do Necrophobic. Mas é evidente que aí o Necrophobic levou isso bem, levou adiante tudo e fez umas mudanças, né? Isso aqui não é death metal sueco de Estocolmo tradicional, isso aqui é death black metal e a música é diferente. Mas só para deixar isso claro, que a linhagem deles de melodia não vem dessa escola nem do In Flames, né? Do At The Gates, e nem da escola do black metal, de Dimmu Borgir e Cradlefield. A linhagem deles aqui de melodia é melodia de Estocolmo. Assim, alguém poderia perguntar, mas por que você está falando tudo isso, cara? Tem uma certa razão aqui, porque é o seguinte, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, a melodia deles não é farofa. Esse que é o ponto. A melodia deles não é farofa. Essa melodia vem de uma coisa mais raw, que o Dimmu Borgir e essa escola também do heavy metal melódico de In Flames e essas coisas, tem uma melodia mais farofa. Não é esse o caso aqui do Necrophobic, nem nessas bandas de death black metal. E assim, essa onda de death black metal, que é quase que um estilo isso, né? Death black metal sueco, é quase isso um estilo em si mesmo. Tem características muito particulares e é um estilo muito interessante que eu gosto bastante. E você tem, assim, algumas bandas, né, muito paradigmáticas que fazem esse som. Por exemplo, o Necrophobic, que foi uma que deu início a esse tipo de som. Outra é o Dissection, o fabuloso Dissection, também é desse estilo de som. E aí depois outras bandas muito suecas que seguiram esse estilo de som, tipo In Aeternum. Você tem o Sacramento, Swordmaster, e mais modernas também, você tem outras que seguiram essa linha, embora um pouco mais brutal a pegada deles, mas o grande Necrobrat da França também segue essa linha, né, desse black death metal melódico, mas esse melódico você tem que entender isso bem entendido, porque senão você vai achar que isso aí significa que ele é aquela melodia mais farofenta, e não é nada disso. Bom, então, falando desse disquinho, esse aqui é um EP, esse aqui é basicamente o Spawned by Evil, que tem uma música inédita e vários covers, só que está expandido. Eles colocaram também uma demo deles de 94, que foi exatamente na fase onde em que eles começaram a mudar o som deles para uma coisa mais black, ter mais influência mais de black, então tem essa demo de 94 e mais uns covers ainda. Tem vários covers interessantes. Tem Ridden with Disease, do Autopsy. Tem Into the Crypts of Race, do Celtic Frost. Tem Moonchild, do Iron Maiden. Tem, que mais? Enter the Eternal Fire, do Bathory. Die by the Sword, do Slayer. Nightmare, do Merciful Fate. Cara, muito interessante. Mas, assim, é um EP, basicamente um EP de covers. O que é realmente o foda disso aqui é esse disco aqui. Que foi o disco que eles gravaram logo depois desse EP aí. Que é o The Third Antichrist. O The Third Antichrist é o terceiro disco deles de estúdio. Tá com um slipcasezinho. Olha que legal. Aqui. Tá com o slipcasezinho. É o terceiro disco de estúdio deles, tá aqui. Tá bem parecido com a versão gringa original da Black Mark, eu acho que eu tenho. Acho que é da Black Mark. Sim, é da Black Mark. Black Mark alemã. Tá aqui. The Third Antichrist. Cara, disco excelente do Necrophobic. E é um disco em que eu acho que essa proposta desse death black metal do Necrophobic, assim, ficou madura mesmo, um disco muito maduro musicalmente. Tem um hino. Se você quer saber como tocar esse som sueco, esse death black metal, né, que o Dissection também fazia, a seu modo, né, mas também fazia, outras bandas fazem,
E virou, como eu disse, um estilo quase que um estilo em si mesmo, né? O death black metal sueco, esse death black metal sueco, cara, ouça a, a faixa título. Tem uma entrada instrumental aqui, uma intro, e aí depois, na faixa 2, que seria a faixa 2, tem a faixa título The Third of Arrivals. Esse que é o nome. The Third of Arrivals. Se você quer saber como fazer death black metal sueco, né, esse estilo, ouça essa faixa aqui. Ela vai te dar todos os elementos. Cara, que música sensacional. Sensacional essa música. E assim, essa música, assim, para mim, ela tem todos esses estilemas próprios do estilo. Estilemas próprios do estilo. Tem todas essas características marcantes desse estilo. E assim, só para dar um... E aí vai clarear um pouco aquilo que eu quis dizer sobre a melodia deles serem de Estocolmo e não de Gotemburgo. Porque assim, esse estilo death black metal sueco, que o Necrophobic faz com maestria, é um estilo que demanda, assim, é um estilo sofisticado de tocar metal. É um estilo sofisticado. Tem muita sofisticação nessa música, tem muitos elementos, assim. É um estilo complexo. Então, por exemplo, o que é clássico desse tipo de riff do death black metal sueco? É feito, por exemplo, no mínimo em 2 guitarras. No mínimo em 2 guitarras. Você não toca isso aqui, esse disco aqui, ao vivo você não toca numa guitarra só. Ou melhor, se você for tocar com a guitarra só, você vai empobrecer pra caramba, porque ele precisa de no mínimo 2 guitarras para ser executado. E de uma maneira geral, o death black metal sueco precisa de 2 guitarras para ser executado. Porque uma guitarra faz aquilo que a gente chama de base e a outra guitarra vai fazer a melodia, né? A música é repleta dessas coisas. Toda hora tem esse diálogo entre essas 2 guitarras. Uma fazendo a base e a outra fazendo uma melodia. Como assim, muito do heavy metal clássico também era assim, né? Você tinha essa divisão clara entre uma guitarra que fazia mais, até se falava guitarra rítmica, né? Mas uma que faz mais o ritmo e o outro que faz os solos e as harmonias, né? As melodias. E aqui esse death black metal sueco, ele mantém muito essa estrutura do metal mais clássico. Tem uma guitarra que faz, né, a base e tem essa guitarra que vem por cima e faz a melodia. Então, nesse sentido, eles usam muito aquela estrutura do death metal de Estocolmo antigo, do death metal de Estocolmo antigo. Uma base bem raw, bem crua, e por cima dessa vem uma melodia feita por uma segunda guitarra, né, que dá um molho ali em algumas passagens. Verdade seja dita, isso aqui não é death metal clássico de Estocolmo, então tem muito mais melodia do que tinha o death metal clássico de Estocolmo, mas eles mantêm essa dualidade das guitarras que, por exemplo, no death metal já de Gotemburgo foi perdida, né? É por isso que eu gosto de ressaltar essa filiação, porque a filiação deles claramente é com estrutural, né? É com Estocolmo e não com Gotemburgo. E assim, pega essa música, mas essa música aqui, essa que eu falei, The Third of Arrivals, que tem cara, que música bem feita, sabe? Ela é muito rica, tem assim, os versos, depois tem uma ponte, aí depois tem o refrão, aí depois tem uma ponte, depois desce de novo a música, aí volta para os versos comuns da música, sabe? Ela é, do ponto de vista da composição, é uma música muito rica, muito bem estruturada. Não tem nada abrupto na música, as transições muito bem feitas, muito controladas, muito pensadas, sabe? É um estilo muito, assim, tem muito cérebro e muita beleza nessa música, uma música muito proporcional, sabe? E por isso que é um estilo que demanda tecnicamente, se você quiser fazer esse death black metal, você precisa ter mais intimidade com os instrumentos, porque é um estilo que
que demanda mais tecnicamente, tanto na composição quanto na execução. Mas eu estava falando, pega essa primeira música aqui, The Third of Arrivals. Cara, essa música não tem nem duas guitarras, ela tem três guitarras ao mesmo tempo. Três guitarras ao mesmo tempo. Em grande parte, em vários momentos dela, não estou dizendo o tempo todo. Mas tem momentos em que você tem, né, essa guitarra que eu falei fazendo a harmonia, a melodia, mais exatamente, faz uma melodia por cima, e você tem. Você tem uma guitarra base fazendo essa base mais raw, né, que dá sustentação à música e evita que ela se torne adocicada demais, essa base mais raw, e duas guitarras por cima fazendo uma melodia em twin guitars, como o Iron Maiden fazia, cara. Uma num registro mais agudo e uma num registro mais grave. Essa primeira faixa tem isso, cara. Tem três bandas de guitarra, cara. Tem três faixas de guitarra. Quer dizer, você vê que é uma música assim, que melodicamente é uma música muito complexa, cara. Tem três vozes, né? Tem três vozes, é o que a gente fala, né? Vozes no sentido de bandas, de melodias, né? Não necessariamente de vocal. Tem três guitarras, cara, fazendo três coisas diferentes, né? Tá, duas, umas é quase que um espelhamento da outra, porque só muda o registro, é uma Twin Guitars a la Iron Maiden, né? Mas você tem uma outra que faz também uma marcação mais raw da própria melodia, né? Ela vai marcando só as fundamentais, né? As notas fundamentais da melodia, né? Essa mais rítmica, mais de base. Mas olha, cara, que sofisticação, cara, que sofisticação. Para você tocar o que eles tocam aqui no estúdio, né, pelo menos nessa primeira faixa, tem outros momentos que também aparece isso, mas nessa primeira faixa, que é uma faixa brilhante, essa The Third of Arrivals, para você tocar como eles tocam aqui, você precisa de 3 guitarristas no palco. 3. Então, cara, olha, cara, maravilhoso. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque isso é um estilo que eu gosto muito. Talvez eu tenha dado a impressão em alguns outros discos que eu não gosto de melodia. Não é isso não, cara. Eu acho que tem gênero em que a melodia fica legal e tem gênero que não fica legal. No metal mais porrada eu não acho que fica legal muita melodia. Mas aqui é um metal mais sofisticado. Embora seja tecnicamente metal extremo, né, o Necrophobic, mas é um metal mais sofisticado. E que a melodia aqui vai bem. E principalmente porque a melodia, é aquilo que eu falei, ela não vem nem do black metal mais farofa, e nem do death metal mais farofa. A filiação melódica aqui deles é do death metal mais raw de Estocolmo. Brilhante esse álbum. Cara, um disco realmente nota 10 do Necrophobic. Não tem muito o que falar, né, cara? O Necrophobic é uma das bandas mais importantes desse estilo e mais legais desse death black metal sueco. Cara, esse outro EPzinho também é muito bacana. Um EPzinho bem bacana. Mas assim, o filé, sem dúvida nenhuma, é esse aqui, né? É esse. The Third Antichrist. Talvez, eu teria que pensar um pouco, teria que reescutar alguns outros, porque a discografia deles é longa, e até os últimos discos do Necrophobic eu não conheço. Mas talvez seja o melhor disco do Necrophobic, esse aqui. Bom, e agora, para encerrar esses vídeos e encerrar os discos que me foram lançados, eu vou mostrar mais uma banda gringa, mais uma banda também excelente, nota 10, esse disco é maravilhoso, é uma banda norueguesa, uma banda, claro, noruega, você já pensou em Second Wave Black Metal, eu tô falando do Borknagar, puta disco, esse aqui é o disco de estreia, auto-intitulado do Borknagar, o Borknagar, disco maravilhoso. Bom, o que a gente tem? Ó, primeiro deixa eu mostrar essa versão, porque essa versão ainda é muito legal, porque ela é a versão definitiva desse disco. É a versão que foi toda assim, acompanhada pelo próprio líder do Borknagar. Ele faz as liner notes aqui, comenta o disco, ele que escolheu o material, porque tem um disco bônus também com umas coisas de demo e tudo, ele que escolheu o material para entrar aqui, é um disquinho duplo, né, nesse digipackzinho que abre assim, muito bacana, muito legal. Essa versão foi lançada pela Century Media há um tempo atrás, e essa versão que foi lançada lá fora
para ser a versão definitiva de edição de comemoração, de aniversário, Collector's Edition, que foi lançada lá fora, que é essa mesma versão que está sendo licenciada agora aqui no Brasil pela Black Hearts. Aqui você tem um encartezinho, e aí ele conta a história do Borknagar, tem fotos dele assinando o contrato, né? Do lançamento do primeiro disco, fotos da época, com as letras e tudo. Uma versão muito bacana, é o que eles gostam de dizer, a versão definitiva do disco, essa aqui, para quem não quiser pegar a First Press, né, que é cara e todas essas coisas, essa versão definitiva, com um disco de bônus. E vamos falar então sobre esse disco e essa versão. Bom, esse disco do Borknagar foi lançado em 96. Para quem não sabe, o Borknagar foi formado pelo antigo guitarrista e vocalista da banda de death metal da Noruega chamada Molested, que é uma banda excelente, que lançou um clássico do death metal, um dos discos mais porrentos de death metal nórdico que eu já ouvi na minha vida, foi a gravada por essa do Molested, que fica aí inclusive a indicação para quem já não conhece, a banda anterior deles, do líder do Borknagar. O Molested vai atrás, e principalmente do debut deles, Blooddraum, eu acho que é o nome. É um disco fantástico. Bom, e as demos também do Molested, cara, puta que negócio sinistro, uma banda ultra radical de death metal. Bom, então a banda, aí o cara, ele acabou com o Molested, diz ali, inclusive, que ele queria fazer um negócio que tivesse fosse um som mais sofisticado e mais aberto a melodias do que era o Molested, aí fez o Borknagar. Bom, o Borknagar, para quem não sabe, é uma banda de Black Viking Metal, é uma das bandas clássicas de Black Viking Metal. Esse disco é um disco referência para o pessoal dessa cena de Black Viking. É um disco maravilhoso que traz, eu acho que todos os estilemas do que, né, se tornou consagrado como essa subvariante essa variante do Black Metal e variante do Heavy Metal, que é o Black Viking Metal. Tem o time que gravou esse disco, é um time estelar. Olha só os caras que gravaram esse disco. Quem são? Bom, tem o líder da banda, né, que era o líder do Molested, o Øystein Brum, que aqui faz guitarras. Tem o Garm nos vocais. Para quem não sabe, o Garm era o vocalista do Over. O Infernos gravou baixo, Infernos do Gorgoroth. O Ivar Bjornsson fez keyboards aqui, né, teclados. Para quem não sabe, que não reconhece o nome, Ivar Bjornsson, ele era o guitarrista e tecladista de outra banda clássica do Black Viking Metal, que é o Enslaved, da Noruega, e o famoso Grim na bateria, né? Que o Grim também gravou um sujeito importante na cena, né? Ele tá na capa do Pure Holocaust, do Immortal, né? Ele é um daqueles três, ali é o Grim, e dizia-se que ele que tinha gravado a bateria naquele disco, né, do Immortal, do Pure Holocaust, mas depois disse que foi o próprio Abate que gravou, né? Você sabe que até hoje eu não consigo acreditar nessa história, porque é tão devastador o desempenho do baterista em Pure Holocaust, que eu não consigo acreditar que foi o Abate que gravou aquilo, cara. Assim, quebrando um galho na bateria. Cara, isso é inacreditável, porque o que o cara toca de bateria naquele negócio lá, eu até tenho dificuldade de acreditar nessa história. Como é que um cara que estava quebrando galho gravou eu acho que, tirando o Hellhammer, né, o Hellhammer do Mayhem, cara, é o desempenho mais fantástico de bateria de toda a história do black metal norueguês, é o Pure Holocaust, né? E diz que foi o Abate quebrando um galho. Cara, que coisa impressionante se essa história for verdadeira. Mas enfim, oficialmente consta que foi esse Garm que gravou. Bom, mas e o que a gente pode falar desse disco do Borknagar, além de ser um disco absolutamente fundamental do Black Viking Metal? Bom, é o disco de estreia do Borknagar, e ele traz aqui, talvez foi uma das bandas que mais deixou claro e mais assim
tornou isso, contribuiu para tornar isso uma característica do Black Viking Metal, essa timbragem de guitarra que soa assim com um timbre aberto de guitarra, né? Cheio de white noise, né? Aquilo que eu já falei aí há uns minutos atrás aí sobre o estilo de palhetada e de sonoridade da guitarra no Black Viking Metal. Olha aqui a minha anotação: guitarra em trêmulo com acorde aberto, corda solta, cheio de corda solta, e também nota dissonante, o oposto do que o Immortal fazia. Cara, essa sonoridade de guitarra que tem nesse disco do Borknagar, cara, assim, marcou daí pra frente. Claro que antes já tinha, o Enslaved já usava um pouco esse negócio, mas assim, foi nesse disco do Borknagar que isso ficou registrado como uma marca distintiva do Viking Black Metal. Esse tipo de sonoridade de guitarra, esse tipo de palhetada cheia de white noise, com acorde aberto, com essa distorção também, assim, que ocupa, né, a sala de gravação inteira, uma distorção bem brilhante, né, bem, o que a gente chama de uma distorção aberta, ao contrário, por exemplo, da distorção do Immortal, eu estou sempre usando o Immortal como uma oposição aqui, que é uma distorção mais fechada, né? E assim, fica meio que chovendo no molhado da importância que é esse disco. Eu não vou destacar nenhuma faixa em especial aqui. É um disco muito sólido, as transições, cara, é tudo muito bem feito nesse disco. Os caras, assim, apesar de ser um som muito sujo, né, e um som propositalmente cheio de ruídos, cheio de white noise, você percebe que os caras tocam muito. Você percebe isso. Você percebe que aqui não tem nada a ver com o cara não tinha uma palhetada precisa, como talvez seja o caso lá daquela banda brasileira, né, o Vobisco Inferno, que a palhetada soa um pouco parecida com essa do Borknagar, mas lá eu não sei se é proposital ou não, mas aqui eu não tenho dúvida nenhuma de que é proposital. Os caras quiseram fazer esse som, porque eles tecnicamente são excelentes músicos. E então, assim, eles buscaram essa sonoridade desse white noise, né? Então, ao mesmo tempo, isso é interessante do Viking Black Metal, ao mesmo tempo que eles têm esse som mais brilhante. Por que eles precisam desse som mais brilhante? Por causa da coisa épica. Porque se você faz um som muito chapado, muito abafado, você perde esse brilhantismo que é necessário para tornar uma coisa épica, porque a coisa épica é para fora, não é para dentro, né? Então esse clima épico precisa dessa coisa mais estridente, né? É necessário nesses climas épicos. E aqui eles registraram essa sonoridade de guitarra, né? Tanto a sonoridade, né, que também está associada com a forma de palhetar e a estruturação dos riffs, né, com essa coisa dissonante. Aí o que acontece? Eles dão essa coisa épica, mas dão essa coisa agressiva do white noise, da distorção, né, que fica junto com aquelas melodias tocadas, as harmonias e melodias tocadas na guitarra, né, em riffs e em arpejos. Cara, que disco maravilhoso, né? E assim, nesses bônus é interessante porque eles colocam o que teria sido uma demo de pré-produção sem vocal e sem teclado. Só as versões, a coisa mais bruta mesmo, guitarra, baixo e bateria. E, cara, aí você vê quando tá sem esses adornos, vamos dizer assim, do teclado e sem a melodia vocal, cara, você vê como as composições são fortes, como as músicas são sólidas, porque mesmo sem o vocal e mesmo sem o teclado, cara, as músicas já soam assim quase que completas, sabe? Elas não, você não vê muito buraco nela, elas já soam assim quase que integrais, sabe? Quase que não precisava ter do vocal, o vocal e o teclado. Podiam ser essas versões instrumentais de como são sólidas e inteiras, que elas já soam as músicas, só um instrumental. É muito impressionante você ouvir as versões em demo, né? Que é da pré-produção. E assim, só um último detalhezinho, eu vou fechar esse vídeo, é que esse disco aqui foi gravado no famosíssimo Grieg Hallen
Studios, né, o estúdio em que se gravaram os maiores clássicos do black metal norueguês, foram gravados no Grieg Halley, nas mãos do engenheiro de som lá, um cara famosíssimo, que era o Pitten, né, o Pitten, que era um mago, né, um mago do black metal norueguês na produção. Bom, cara, essencial na coleção, isso aqui, esse disco do Borknagar. E nessa edição, que é a edição definitiva, com esse bônus, toda cuidada pelo próprio Øystein Brun, supervisionada por ele, é a edição definitiva desse disco do Borknagar, agora disponibilizada no Brasil pela Black Hearts. Bom, com isso então, eu vou encerrando esse vídeo aqui, mais uma vez, como eu sempre faço, exortando os amigos do canal para que apoiem essas gravadoras underground, olhem o catálogo da Black Hearts. Isso aqui é só uma fração do que eles têm. Eles têm para mais de 80 lançamentos, eles têm muita coisa relevante, tanto lançados originalmente aqui de bandas brasileiras, como licenciamentos lá de fora. Você encontra muita coisa legal no site da Black Hearts. Prestigiem que o trampo do cara é legal e as versões que ele lança, como eu mostrei aqui, são muito caprichadas, não ficam devendo nada às edições gringas. Bom, com isso eu vou encerrando aqui essa nova série de vídeos. Fiz esse intervalinho sobre o assunto de Splatter, mas na semana que vem eu vou voltar retomando a nossa jornada, que eu só fiz um pequeno intervalo aqui, mas ela não terminou, a nossa necrojornada pelo Splatter. Prometo aos amigos que estarei na semana que vem com mais um vídeo sobre esse gênero tão maldito e tão incompreendido que é o Splatter. Até lá e keep pounding metal!